Fala pessoal, meu nome é Márcio Paes Leme, eu sou médico ortopedista e médico do esporte pelo Comitê Olímpico Internacional. Você quer aprender um pouquinho sobre como você identificar o tênis correto para a sua prática de esporte? Então fica comigo que hoje eu vou te ensinar tudo direitinho. Sejam muito bem-vindos. Qual é a nova maneira para você identificar um tênis correto para você praticar uma atividade física? Seja uma corrida, seja uma atividade na academia, musculação, crossfit, que é uma dúvida muito constante em todos os praticantes de esporte, tá? Mas antes da gente poder definir qual é o melhor tênis, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que saber é identificar como é o pé dela, tá? E isso não é difícil de acontecer, a gente consegue fazer isso de uma maneira bem fácil. Mas antes eu vou passar algumas informações rápidas aqui para você conhecer um pouquinho. Primeira coisa que a gente tem que conhecer é que o nosso pé, ele basicamente tem um formato de um tripé, onde o apoio ele é no calcanhar, no primeiro dedo, conhecido como dedão, e no quinto dedo. E parte distribuída dos outros dedos da parte interna, tá? Por que isso? Porque o nosso pé é todo constituído de arcos, tá? Seja no sentido longitudinal, seja no sentido transversal. Isso faz a gente adquirir uma determinada característica, tá? Agora, quando a gente está parado, é possível que a gente reconheça o nosso pé? Geralmente sim, tá? E é muito simples. A primeira coisa que você pode fazer é que uma visão posterior você já pode identificar como é que é seu pé. Se ele é um pé neutro, se ele é um pé que tem uma tendência supinada, se ele é um pé que tem uma tendência pronada. Com uma observação muito simples, basta olhar a pessoa que está de costas para você. Quando você coloca a pessoa que está de lado, você já começa a identificar, a primeira observação que a gente vai ter é a questão da altura do arco. O pessoal conhece como o cavo do pé, né? Você vai perceber se ele é um arco muito baixo, ou ele é um arco normal, ou se ele é um arco muito alto, tá? Isso tudo numa visão lateral. Mas a gente também pode usar de alguns artifícios para facilitar isso aí. São pequenos equipamentos, nada muito caro, que geralmente na prática médica diária a gente consegue usar. O primeiro deles é o podoscópio, que nada mais é você subir numa plataforma que tem um espelho embaixo, e ele vai te dar justamente a marca da sua planta do pé. Uma observação muito simples. Mas também você pode fazer uso dos recursos mais tecnológicos. Um método muito conhecido no cenário do esporte é a baropodometria. O que é a baropodometria? Nada mais é do que uma placa de sensores onde ela vai medir a pressão da pisada e cada área de pressão ela vai ser transmitida através de uma cor. Ela tem uma grande vantagem, que é a precisão, mas a principal desvantagem dela é o custo excessivo, tornando o equipamento um pouco acessível, tanto para quem faz como para quem vai solicitar o exame, tá? E para a gente poder escolher um tênis correto, a gente primeiro precisa entender como é que a gente se movimenta, tá? Como que a gente está se movimentando. Então a gente tem as etapas da marcha humana. E a gente pode usar o melhor exemplo, é o exemplo da corrida, né? Para cada fase do pé, a gente tem a fase de apoio e a fase de balanço. Isso tanto na marcha caminhando quanto na marcha de corrida, tá? Mudando um pouquinho da marcha humana normal para a marcha da corrida, é que na marcha da corrida a gente tem as duas fases, tem a fase com os dois pés fora do chão, tá? Já falando um pouquinho no principal assunto, que é a questão da pisada, a gente tem que conhecer alguns termos que são um pouco confundidos, tá? O primeiro deles, que é muito usado aqui, que a gente usa aqui no Brasil, é a questão, o que é pronação? Muita gente usa o termo pronação para dizer que o pé ele é jogado para dentro, mas a palavra pronação, na verdade, ela quer dizer uma coisa normal. O que é a pronação? Nada mais é do que o choque do calcanhar, parte dele na parte lateral, onde o pé faz uma rolagem para dentro, terminando no hálux, que é o dedão, e despreende o pé. Isso é o que a gente conhece de movimento de pronação. Isso normalmente é considerado normal, como vocês podem ver na figura. A marcação vermelha ela mostra que todo o movimento do pé está deslocado para a região central do pé. Então isso é considerado normal, que para todos os efeitos, um pé pronado, um pé que faz pronação, é um pé que tem uma pisada neutra, tá? Isso acaba sendo uma convenção internacional. Se a gente for mais um pouquinho em relação à questão da pronação, a gente usa o termo overpronation lá fora, que aqui se articulou o termo pronado. Então, a pronação normal a gente chama de neutro e o termo pronado lá fora é chamado de overpronation, onde você vai ver que a rolagem ele é toda constituída na parte interna do pé, né, ou na parte medial. E se a gente conseguir continuar nas diferenciações, o termo supinado lá fora é chamado de underpronation, igual eu comentei, é uma convenção internacional, tá?
toda a rolagem é feita na parte lateral. E perceba que nas 3 características, sempre vai ter o choque do calcanhar pegando um pouco da porção lateral. Para aquelas pessoas que acham que o tênis, quando gasta na parte lateral do calcanhar, isso é uma coisa anormal. Não, isso é considerado normal, tá? Acompanhando o raciocínio, como é que a gente vai aprender a escolher isso aí? Aqui tem um teste muito simples, que a gente chama do teste molhado, onde a pessoa vai pegar uma bacia com um pouco de água, ela faz uma marca num papel A4, mesmo que todo mundo tenha em casa, e a marca de água que fizer no papel vai definir qual que geralmente é o seu tipo de pé. No vídeo a gente consegue observar aqui que a gente tem 2 tipos de pé. Um pé considerado mais normal e o outro pé já tem uma pessoa já com o arco um pouquinho mais alto, né? E você consegue ver, à medida que o vídeo vai seguindo, que imediatamente você tem 2 pés com características diferentes num teste muito simples. Isso já dá um parâmetro muito bom pra gente. Isso eu estou falando de uma questão muito simples, tá? Agora, o que isso vai definir pra gente? Para que tipo de arco você se encaixa? Você já sabe, você já olhou o seu pé por trás e agora você vai definir que tipo de arco que você tem. Ou se você cai num arco médio, ou se você cai num arco muito baixo, ou se o seu arco ele é muito alto, tá? Então você já diante dessas 2 informações, a próxima etapa a gente vai olhar o quê? Você já se viu, a gente vai olhar o seu calçado. Primeira coisa que você vai fazer é pegar o calçado mais convencional que você usa no dia a dia. Você vai olhar o desgaste dele na sola do pé. E a gente percebe que nos sapatos convencionais, igual eu acabei de comentar, o desgaste geralmente é na parte do calcanhar, tá? Na parte lateral do calcanhar. Feito isso, você já vai tomar você já vai notar algumas alterações. Na sequência, você vai pegar o seu tênis de prática de atividade física ou o seu tênis de corrida, tá? E você vai notar qual que é o padrão de desgaste que você tem na sola do pé. Porque o padrão de desgaste ele também ajuda a definir que tipo de pisada que você tem. Você vai olhar pelo calcanhar, depois você vai pegar pela sola do pé, que lá na frente, o desgaste da borracha da sola do pé, se for mais central, é uma pisada que tem uma tendência a ser neutra. Se for um desgaste mais na parte interna, ele tem uma tendência a ser mais pronado. E se tiver um desgaste mais na lateral, a gente vai ter uma tendência a uma pisada mais supinada, tá? Aqui, nessa imagem aqui, a gente já vê que tem os padrões de desgaste para pisada neutra, pisada pronada e para pisada supinada. Então a gente acaba definindo que tipo de pisada a gente pode ter, tá? Agora, como é que a gente também pode fazer isso de uma maneira mais completa? As lojas hoje em dia, elas também têm essa facilidade. As grandes marcas de tênis costumam fornecer equipamentos para avaliação de pisada. É muito comum você chegar numa loja hoje, ter uma máquina lá para avaliação de sua pisada, tá? Cada marca tem o seu parâmetro, o seu modo de transmitir essa informação. Pode ser por uma esteira em movimento, pode ser por uma avaliação estática, e quando muito até você consegue encontrar uma esteira que tem uma avaliação mais completa. Mas isso aí vai depender muito do fornecedor, da marca, né? O problema disso aí é que você fica muito condicionado a fazer essa avaliação com um vendedor. E esses aparelhos precisam de uma calibragem constante, tá? Se você quiser ter uma avaliação mais sofisticada, você pode partir porque a gente chama de avaliação dinâmica, mas é uma avaliação que ela é feita por profissionais. Geralmente o pessoal da fisioterapia tem um amplo conhecimento disso, porque eles associam a parte estática com a parte dinâmica, que é uma baropodometria associada à marcha, tá? Agora, você já conhece o seu tipo de pé, você já sabe como identificar o seu tipo de arco. Chegou na hora da gente conhecer um pouquinho as características de cada tênis. Que tênis a gente deve usar quando a gente tem uma pisada neutra, tá? Pisada neutra são as pessoas que não precisam de suporte medial. Medial que a gente fala é a parte interna do pé. Elas não precisam de suporte, tá? Quem deve usar? São justamente essas pessoas, tá? Os outros tênis que a gente conhece são o seguinte, é o tênis de estabilidade. Quem deve usar o tênis considerado chamado de tênis de estabilidade? São as pessoas que têm pronação. Geralmente as pessoas que têm uma pronação aumentada são as pessoas que têm o arco plantar muito baixo, são os chamados pés planos, né? E elas vão precisar de um suporte do arco maior para poder praticar atividade física, correr, etc. Qual que é a principal característica do tênis de estabilidade? Ele tem na parte interna dele o que a gente chama de poste medial, tá? Como é que a gente identifica isso? A gente tem uma espuma de uma densidade diferente jogada para a parte interna do tênis, que é justamente para ela levantar, tá? E isso é facilmente reconhecível porque na sola, na entressola, a espuma de amortecimento ela tem uma cor mais branca e o poste medial ele tem uma espuma de cor diferente, uma característica mais cinza ou uma pequena deformação para identificar. O outro tênis que a gente conhece é o chamado tênis de orientação. Eles são muito semelhantes ao tênis de estabilidade. Qual que é a diferença deles? O poste medial ele é mais curto, então existe uma diferença considerável entre esses tênis. E quando eu estou falando de todas essas características, eu não estou falando de marca ainda, porque todas as marcas sabem que eles têm que seguir esse padrão. Então a marca é o independente aqui, a marca vai do gosto de cada um.
Lá na frente eu vou comentar quais são as características mais ou menos de cada marca, tá? E depois a gente tem os tênis de controle de movimento. Qual que é a principal característica dos tênis de controle de movimento? Eles são tênis mais robustos, eles são tênis para pés planos verdadeiros, pés que têm arcos mais baixos, né? E o que chama mais atenção nesse tênis, ele tem o poste medial, ele é muito longo. Alguns atletas não gostam de usar esse tênis, porque ele é um tênis muito robusto, ele é um tênis muito grande, ele é um tênis muito chamativo. Mas igual eu falei, isso aqui a gente está procurando é conforto e adequação do tênis para o seu tipo de pé, tá? Existe uma outra categoria de tênis que é considerada mais polêmica, que é o tênis minimalista, tá? Onde o principal padrão dele é o seguinte: correr descalço. Por quê? O amortecimento, a parte de suporte e as estruturas do tênis, eles são mínimos, você quase não tem proteção. Eu não vou comentar muito aqui agora, porque lá na frente eu vou comentar mais um pouquinho por que esses tênis são tão diferentes dos outros, tá? Aqui nessa imagem a gente consegue definir bem quais são as características de cada tênis. A pisada neutra, você vai ter uma espuma já com um certo padrão, você praticamente não tem o poste. Os tênis de estabilidade têm o poste medial, mas com certo tamanho. E os tênis de controle de movimento, aquilo que eu acabei de falar, são tênis mais robustos, tá? Para pés mais planos, tá? Isso acaba às vezes não chamando a atenção do atleta, porque as pessoas consideram esse tênis muito feio, tá? Outra coisa que a gente precisa saber também é identificar as partes de um tênis. Você já aprendeu como é que você identifica o seu tipo de pé e provavelmente que tipo de tênis vai ser adequado para o seu tipo de pé. Mas também existem outros detalhes que podem interferir, que têm que ser considerados para você ter conforto na atividade física, na corrida, etc. Tá? Então vou mostrar para vocês aqui as partes do tênis. Tá? A primeira delas é a que a gente chama de... A primeira parte dela aqui, que a gente tem que considerar, é o amortecimento, tá? É uma coisa que todo mundo se preocupa, porque o amortecimento ele é o mais importante. Existe uma regra de quanto mais amortecimento, mais pesado é o tênis, tá? E quanto mais pesado o tênis, menos flexível ele é, tá? Então você tem que pensar direitinho quando for escolher um tênis, onde a sua preocupação maior é o amortecimento, tá? Cada fabricante tem o seu tipo de amortecimento. Agora, o que interfere isso aí? O amortecimento, ele tira o que a gente chama de sensação de estrada. Um tênis que tem um amortecimento razoável, um amortecimento médio, ele faz com que a musculatura da planta do seu pé trabalhe mais em contato com o solo. Isso acaba fortalecendo os músculos que tem dentro do pé e você melhora o desempenho. Então, se você for perguntar qual que é o tênis, o tipo de amortecimento que você deveria ter para uma corrida, seja na academia, seja em estrada, é um tênis que tem um amortecimento médio, tá? Outra coisa é o peso do tênis, tá? O peso do tênis está diretamente relacionado ao amortecimento. Quanto mais leve o tênis, tênis leve, obviamente, você vai sacrificar o amortecimento, tá? As marcas hoje em dia, os grandes estudos falam que os tênis mais caros, eles são cheios de coisa para amortecer, levando o tênis a ficar pesado. Uma exceção é o tênis Rockle One One da marca Brooks, onde foi feito um estudo interessante porque eles conseguiram manter um grande amortecimento e ao mesmo tempo o tênis é muito leve, gira na faixa de 170 gramas, que é considerado um tênis leve, né? Outra parte que a gente precisa conhecer é a parte superior do tênis, que a gente pode chamar de câmara superior, e algumas marcas vocês vão ver identificadas como cabedal, tá? O cabedal ele tem uma característica de se procurar ser uniforme, eles deixam os tênis mais leves e confortáveis, tá? Não tem costura interna, e o que muda de um para o outro é o tipo de amarração. Ou você vai ter a amarração tradicional, que é com cadastro. Agora, existe uma marca que ela vou fugir um pouquinho da regra, trazendo o que a gente chama de isolacing, tá? Que é uma amarração mais com um botão na lateral, para você não ter a perda de tempo da amarração, tá? O que chama atenção também é a questão se ele vai ser respirável ou se ele vai ser impermeável. Tem duas diferenças aqui. Se a pessoa optar, eu prefiro um tênis impermeável porque na chuva não vai molhar meu pé. Mas, se você, durante uma atividade que tem uma chuva ou que você sue demais, você tem que perceber que a água vai escorrer pela sua perna, ela vai entrar no tênis, o tênis vai ficar pesado e com a melhora das condições do tempo, essa água não vai sair e você vai ter prejuízo no desempenho da atividade, tá? Então, se vocês perguntarem qual que é a mais recomendada, são os tênis de características respiráveis. Vocês vão encontrar essa definição nas marcas, tá? Comentando um pouquinho sobre a parte mais importante do tênis, que é da entressola, tá? O que é entressola? É onde é feito todo o estudo, onde são gastos milhões para poder dar o que a gente mais procura no tênis, que é o amortecimento, tá? É onde o pessoal chama que são as verdadeiras entranhas do tênis, né? E o amortecimento todo mundo sabe que é a menina dos olhos das marcas.
A gente citar um pouquinho a questão da entressola, vocês vão notar que a marca Mizuno, por exemplo, é uma marca onde a característica principal dela do amortecimento são placas onduladas que tem na entressola. Todos os tênis da marca Mizuno, vocês vão notar uma placa ondulada e geralmente eles mudam a cor, tá? A gente percebe que cada tipo de tênis tem sua placa ondulada. Já a marca ASICS é uma marca que eles são apaixonados pelo gel, tá? O sistema de amortecimento da ASICS é sempre o gel. Vocês nunca vão mudar disso. Se você abrir o tênis, vocês vão perceber que tem pequenas placas de gel espalhadas pelo tênis todo. Indo mais para a outra parte, a questão da sola. A sola ela tem uma característica especial porque tem que ser feita de borracha, tá? Para a gente ter mais aderência a qualquer tipo de terreno. Se vocês notarem a parte de baixo do seu tênis, todos os tênis têm várias ranhuras. Essas ranhuras elas são feitas para escoamento da água e para tornar o tênis mais flexível. E além das ranhuras, você vai ver sulcos espalhados pela planta do pé, tá? E por último, a gente vai encontrar aqui uma característica no formato que é chamado de last, tá? Isso não tem uma tradução específica, que ela é feita para poder ganhar desempenho. Então, tem três tipos, o tipo curvo, o tipo híbrido e o tipo reto, tá? O tipo curvo, você vai perceber que do meio do tênis para frente, ela tem uma tendência a fazer mais curva, porque o objetivo do last é fazer com que seu pé desenvolva um movimento de pronação, que é o considerado normal, né? O tipo híbrido, e qual que é perdão, só voltando aqui, qual que é a característica desse tipo de híbrido? Que você vai encontrar que a câmara anterior ela é mais larga, ela é estreita no meio do pé, e a parte do retropé ela fica mais alargada. Isso para gerar o quê? Conforto para o corredor, tá? O tipo híbrido, você vai ter a parte de trás um pouco mais reta, partindo para o curvo na parte da frente do pé. E o tipo reto, você vai perceber que ele é reto em todo o comprimento. Mas percebe que todos os três tipos existe sempre uma tendência a ter a parte do antepé mais curva, porque o movimento que a gente quer gerar é o chamado movimento de pronação, de rolagem normal, tá? A câmara anterior, ela é feita para o quê? Conforto, para encaixe perfeito dos dedos do pé. Isso é uma coisa que é muito exigida para os corredores de grandes distâncias, tá? E varia de marca para marca, como vocês estão vendo na imagem aqui. Contraforte é a parte de trás, onde um calcanhar se encaixa. Para alguns corredores, ela é uma exigência muito grande, tá? Geralmente o plástico está embutido por dentro, mas ele pode ser embutido por fora. E qual é o objetivo do contraforte do sapato? Gerar firmeza. Ele pode ser mais alto, pode ser mais baixo, igual eu acabei de falar, varia de marca para marca, tá? A queda do calcanhar é uma informação importante, porque o padrão hoje para os tênis de corrida são que os tênis tenham queda do calcanhar de pelo menos de 12 a 13 milímetros. O que é a queda do calcanhar? É a altura que vai do ponto mais alto do calcanhar à parte mais baixa do dedo do pé, tá? Então, como é padronizado de 12 a 13 milímetros, se você quiser um tênis de corrida, você vai encontrar sempre essa característica. Quem que muda um pouquinho? Os tênis que a gente acabou de comentar lá atrás, que são os tênis minimalistas. A queda do calcanhar ela tem uma expressão popular chamada de drop do calcanhar. Os tênis minimalistas, eles têm o chamado drop zero, tá? Ficou muito famoso com um livro que foi lançado por esse ator Christopher McDougall, que era o chamado Born to Run, onde ele chamava muita atenção para os tênis minimalistas. Então eles têm drop zero, eles são feitos para terrenos acidentados, são para cross-running, tá? E o que chama a atenção é que você nunca pode partir de um tênis convencional para um tênis drop zero de uma maneira brusca. Você tem que fazer uma adaptação semanal, tá? A transição tem que ser gradual. São tênis que não são muito preferidos por todos, tá? E não é um tênis adequado para uso em academia, tá? Se o objetivo for o uso de tênis em uma academia, os tênis minimalistas não estão recomendados, tá? Mas também a gente tem que falar um pouquinho sobre as novas tecnologias. O amortecimento hoje em dia é feito com placas de EVA, tá? EVA é um material muito parecido com esse que a gente encontra nos tatames de jiu-jitsu hoje, uma borracha muito especializada. Mas existe hoje o poliuretano, que o poliuretano ele é uma espuma muito densa, mas também muito flexível, tá? Então assim, existe sempre aquela questão da diferença entre o poliuretano e o EVA. Tem um vídeo que mostra, a gente tem um vídeo que mostra aqui, que é justamente a questão do como é que é o tipo de amortecimento. Onde o vídeo mostra a gente jogando uma esfera de concreto, uma esfera de metal no concreto, onde basicamente não tem amortecimento. O EVA já dá um amortecimento, mas a gente percebe que na placa de poliuretano o amortecimento ele é quase que infinito, né? Então ele é feito para dar um pouco mais de impulso para frente, gerando um pouquinho mais de economia de energia. A única marca que tem usado o poliuretano hoje como amortecimento da entressola é a marca Adidas, tá? Então ele é basicamente um tênis de corredor,
porque se o objetivo é impulso e menos gasto de energia, dificilmente você vai ter isso em outra atividade, tá? Ele é facilmente reconhecível, porque são tênis que parece que como se fosse uma placa de isopor na sola. Independente da cor, você consegue localizar. É da Adidas e tem uma sola parecida com isopor, você já pode identificar. E eles têm a marca Booster, tá? Uma marca Boost escrito no calcanhar, tá? Então ele é facilmente reconhecível. Serve para qualquer modalidade esportiva? Serve, mas ele é um tênis para corrida. A grande polêmica que existe quando você vai comprar um tênis é se você deveria colocar alguma compensação com palmilha ou não. Se você tem milhões de dólares gasto com amortecimento, com desenho de entressola e tudo mais, não tem explicação por que você vai gastar dinheiro com uma palmilha. Se você vai gastar dinheiro com uma palmilha, é melhor você gastar mais dinheiro num bom tênis preparado para o seu pé, tá? E por fim, a gente para citar em termos gerais, é a questão do custo, tá? Você tem que pensar que o valor ele é inversamente proporcional à durabilidade. Se você pega um tênis mais barato, existe uma grande probabilidade que ele não dure menos. Quando a gente fala durabilidade, o convencional é que um tênis dure de média de 350 a 500 milhas. Isso dá um pouquinho, já dá quase 800 quilômetros mais ou menos, né? Isso para o corredor profissional, para o esportista profissional. O amador não, se você trocar uma vez por ano já está de bom tamanho. Tá? O preço médio é de $120, tá? Mas varia de 100 a $160. Chamando atenção um pouquinho para a questão dos tênis específicos para as atividades chamadas de workout, que são as práticas de academia, crossfit, fisiculturismo em si, existem umas marcas mais tradicionais que elas têm um desenho completamente diferente dos tênis de corrida, porque o objetivo daqui ele é outro, ele é dar mais estabilidade, mais segurança e mais aderência na hora da prática do esporte, tá? Eu vou citar aqui para vocês as 8 marcas mais conhecidas, as 8 marcas de renome já internacional, tá? O primeiro deles é muito conhecido, é o tênis Metcon da Nike. Se vocês forem, se a gente pegar um pouquinho as características que a gente acabou de falar, ele é um tênis que tem um cabedal considerado de respirável, ele é um tênis leve, a espuma dele de amortecimento é o EVA, só que é um EVA ele duplamente filtrado, tá? E ele tem uma língua de borracha que atravessa o cabedal do tênis, gerando mais conforto e mais firmeza para os dedos do pé. Tem vários modelos, ele tem modelo masculino e feminino, então esse ele é o número 1 do mercado, tá? O outro tênis muito conhecido, que é o tênis é o Three Days da Under Armour, que ele tem uma característica muito parecida com o tênis da Nike, com as mesmas características, é um peso leve, ele tem um drop de mais ou menos 2 a 3 milímetros, então ele não é um tênis muito alto, tá? A amarração dele é de cadarço, o único tênis que tem aquela amarração de isolacing é da marca Saucony, então esse aqui não entra no caso, tá? E ele é um tênis que ele gera um conforto maior, principalmente na câmara anterior, então é uma marca muito reconhecida internacional. Outro tênis é o tênis da Nike. Existe uma característica do tênis da Nike, que a Nike, estatisticamente, ela não se preocupa muito com conforto, tá? Ela se preocupa muito mais com o desenho do tênis do que com o conforto do atleta. Mas essa marca, o Nike Varsity Compete, ela é uma marca conhecida pela marca porque o que mais chama atenção neles é o cabedal e a câmara anterior. São absurdamente respiráveis, são confortáveis, são flexíveis e alguns modelos você consegue encontrar um drop um pouquinho mais alto. O peso médio dele também gira na casa de 170 a 200 gramas. É um tênis muito escolhido entre os praticantes de crossfit, principalmente, tá? Esse é o campeão de quem faz crossfit, que é o tênis Reebok CrossFit Nano, tá? Ele tem essa característica de ter um número na frente, porque sempre está mudando, então já está no bolo, já encontra o CrossFit Nano 9, Nano 10 já. E a principal característica dele é o quê? Ele tem um drop de 2 milímetros só, ele é um tênis macio, o amortecimento dele é muito bom, um cabedal completamente respirável e confortável também para um ajuste nos dedos. E se vocês perceberem que ele tem uma cor diferenciada na frente, ele é mais duro, então ele gera mais proteção para os dedos do pé. Principalmente na questão do pessoal do CrossFit, ele lida muito com queda de peso em cima do pé. Tá? O New Balance Fresh Foam quer dizer espuma, ele já é um tênis que ele é considerado misto. Ele serve para fazer atividade de academia, as atividades de workout, mas ele já começa a ser um tênis preparado para amortecimento. Você percebe que ele tem um drop mais alto, mas para quem gosta de fazer atividade de musculação, mas também quem gosta de fazer corrida. Tem gente que gosta de fazer aquecimento na corrida, às vezes a correr de manhã, então ele já é um tênis preparado. Então o custo-benefício vale. É um tênis que está na faixa de 130 a 150 dólares em média. Tá? Também, se vocês me perguntarem qual que é o tênis mais recomendado, é sempre com cabedal respirável, que é o caso aqui. Tá? E tem a questão do tênis da Puma,
também que preparado para quem gosta de correr. O custo-benefício também ele é muito bom, mas não é o campeão de venda. Se vocês perceberem, ele tem uma parte de trás do calcanhar mais larga. Isso gera uma base para quem gosta de fazer musculação, para fazer levantamento de peso, tá? O contraforte dele é mais alto, a câmara, o cabedal dele, a parte superior, ele é completamente respirável e também é um tênis adequado para quem quer fazer as duas atividades, tá? E com isso a gente conclui os tênis mais recomendados. Então acho que se você conseguir identificar como é que é o seu pé, as características principais do seu pé, as características principais de cada tênis, eu acho que fica fácil você considerar que tênis comprar na hora de fazer uma atividade física. A sua atividade física for corrida, você já sabe como identificar. Se a sua atividade física é de academia, ambiente fechado, você também já tem os modelos mais recomendados. Diante disso, você não vai ter mais problema, tá? Para você que ficou em dúvida ainda sobre que tipo de tênis você deve usar e quais as consequências que isso pode trazer para a sua prática de esporte, a característica principal é o seguinte: se você tiver um determinado tipo de pisada e invariavelmente você escolher um tênis que não está adequado para o seu tipo de pé, a primeira coisa que pode acontecer é você desenvolver um quadro de dor. E a dor pode ser durante a atividade física ou depois. Se for durante a atividade física, você não vai conseguir terminar aquela atividade física, porque a dor não vai deixar, e obviamente aquela atividade que você está fazendo, que obviamente seja corrida, ela não vai ser uma atividade prazerosa, então com o tempo você acaba deixando de lado a prática da prática de corrida. Quando a gente fala em termos de musculação, atividades em ambiente fechado, que é o workout, se você, de preferência, não escolher um tênis adequado, o que pode acontecer, se você estiver fazendo uma musculação com um tênis que é específico para a corrida, principalmente que a parte do calcanhar é mais alta, o que pode acontecer é que você vai ter a execução do movimento daquele exercício na musculação, ele vai ser prejudicado. E se você não executa o exercício corretamente, você pode predispor seu corpo a aparecimento de lesões, tendinites, até mesmo lesão muscular séria. Então, e quem sabe até mesmo uma lesão muscular. Então, assim, é importante que você conheça direitinho qual tênis que você está escolhendo, tá? Para poder usar direitinho para essa atividade sua ficar prazerosa, não te induzir ao aparecimento de lesões. Então, gostou desse vídeo? Então deixa um like, tá? Bota um comentário aí embaixo, se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo na descrição, que a gente vai fazer de tudo possível para poder responder, tá? Se você quiser me acompanhar, eu vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais para você me acompanhar. A gente tem também nosso canal no YouTube, que é o Clube E, Bora Falar de Esporte, onde a gente vai estar sempre postando informações úteis, de uma maneira fácil, didática, sobre esportes, principalmente esportes ligados à prática de corrida, tá? Tem no meu Instagram também, que a gente está sempre postando conteúdo relacionado à prática esportiva, assuntos relacionados à ortopedia, à reabilitação. Então compartilhe esse vídeo, deixa seu like aqui, que é muito importante pra gente. Grande abraço.